Gente, vamos falar um pouco sobre avaliação de desempenho. Por que que ela é importante? Porque ela é uma ferramenta que precisa ser aplicada em todas as empresas, em todas as áreas, em todos os setores, independente do seu segmento, tá? Não se esqueça de se inscrever aí no canal e curtir, porque esse é o feedback que eu tenho de vocês. Bom, avaliação de desempenho. Qual que é a finalidade da avaliação de desempenho? A avaliação, ela busca analisar alguns resultados, algumas competências técnicas e comportamentais de cada profissional, analisando conhecimento, habilidade, atitude, entrega e outras questões que nós podemos incluir, tá? Dependendo do perfil e da necessidade. Como que ela pode ser aplicada, né? Ela pode ser aplicada numa periodicidade inicial de 1 ano, 6 meses, se é uma empresa que não tem ainda esse hábito, né, de avaliar, de ter esse contato e aplicar o feedback, é ideal que inicie pelo menos uma vez por ano, mas que tenha essa ferramenta implantada e que seja utilizada internamente. Ela pode ser usada como? Ela pode ser usada de maneira individual, tá? Onde o Departamento de Recursos Humanos, junto com o seu gestor de área, realiza essa avaliação e realiza o feedback também a cada profissional da área. Ela pode ser avaliada por setor, avaliar o setor daquela empresa, avaliar a chefia, avaliar a unidade, avaliar a área, tá? Mas eu acho que cada situação é aplicada dependendo da estrutura organizacional e dependendo de quanto tempo que a empresa se utiliza dessa ferramenta, se é uma novidade para a empresa, se é uma ferramenta que já está sendo utilizada, que só precisa ser revista, né? Por que ela é importante, gente? Porque assim, a gente percebe muitos desligamentos, né, encerramentos de contrato de trabalho, aonde o profissional sequer ele foi avaliado, sequer ele teve um acompanhamento no seu desenvolvimento, né? E muitos profissionais passam por processos seletivos extremamente delicados, complexos, até de certa forma desgastantes, e são contratados e ficam lá. Até no próprio período de experiência, eu digo nos primeiros 90 dias, né? Nos primeiros 45 dias, depois nos primeiros outros 45 dias, eu acho que primeiramente nos 45, tem que haver uma avaliação de desempenho ou feedback, né? Para que você não encerre simplesmente o contrato de trabalho sem tentar avaliar, sem tentar reter, sem tentar desenvolver aquele profissional. Porque do mesmo modo que ele está se aculturando, entrando na cultura organizacional, compreendendo quais são os valores, a missão, tenho que gravar esse vídeo em 2 etapas. Bom, vamos lá. Então, como eu estava falando, né, com relação ao contrato de experiência, né, o contrato de experiência é um momento super delicado, principalmente os primeiros 45 dias, onde o profissional está se adaptando às regras, à missão, à visão, aos valores da empresa, está absorvendo uma série de conhecimentos, está absorvendo uma série de ferramentas novas, está se adaptando àquela nova cultura, né? Então, isso é importante, que haja essa proximidade nos primeiros 45 dias. Se você fez um bom processo seletivo e se você busca reter aquele profissional, se você sabe que aquele é o profissional para a sua área, é importante que você também desenvolva, né? Avalie, né? Se aproxime, né? E possa talvez desenvolver individualmente, para que ele possa também assimilar, olha, nesse ponto, no que envolve a questão de atitude, eu preciso ter mais atitude, eu preciso propor melhorias, eu preciso otimizar processos, você me dá essa autonomia. Nem sempre ele sabe, né? Ele fica ali, naquela situação nova, naquele território novo, numa empresa nova, trazendo uma série de bagagens que às vezes, né, ele não sabe nem se ele pode agregar esse conhecimento naquele momento. Então é de extrema importância que ela seja aplicada, tanto no período no contrato de experiência, quanto a periodicidade, nem que seja de 1 ano, mas essa proximidade é importante. E depois da avaliação de desempenho, o que eu devo fazer? Bom, depois da avaliação, você tem que traçar uma atitude vinculada, né? Desenvolver um plano vinculado a essa avaliação, que seja um PDI, um plano de desenvolvimento individual, se for possível, em acompanhamento com o gestor de área, que seja dado um feedback para que ele reflita diretamente, né? Porque às vezes só o feedback, sem o PDI, ele já traz uma certa reflexão, dependendo do nível de maturidade do profissional, do nível de experiência, para que ele mesmo busque, né,
busque um treinamento, busque desenvolver aquela ferramenta em específico. Então, cada caso é um caso. E colocar algumas observações, deixar com que o profissional também observe algumas questões que foram apontadas, né? Algumas questões que foram apontadas quanto à entrega, quanto a prazo, quanto ao conhecimento, para que ele possa se avaliar, para que ele possa ter certeza do que ele precisa se desenvolver para atingir o êxito, a excelência, né? Então, a avaliação de desempenho é de extrema importância, nem que inicie de uma maneira bem simples, no formato de 90 graus, uma vez por ano, mas que essa proximidade ocorra, tanto dos gestores quanto do departamento de RH. Para quem quiser maiores detalhes, eu fico à disposição.